estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária e você que está em casa pode interagir com a nossa produção, é muito fácil. Vá lá no nosso Facebook, facebook.com/Amazônia Agora. E agora vamos dar uma dica muito importante para as donas de casa, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, aprovou no mês passado, no dia 29, a redução média de 3,81% na conta de luz dos clientes da Amazonas Energia. Os consumidores de alta tensão, como as indústrias, terão queda média de 10,87%. Já as residências e os comércios em geral, considerados clientes de baixa tensão, não terão muito o que comemorar com o anúncio, já que haverá um aumento no valor da tarifa de energia, em média aproximadamente de 2,40%. Saiba como isso vai interferir na sua conta de energia. Agora, quem dá todas as dúvidas, dicas para a gente esclarecer esse assunto, nós vamos conversar agora com a economista Suzana Alencar. Suzana, seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui. Bom, visto que esse aumento e essa redução também foi melhor para o setor da indústria, o que a gente pode falar para os usuários domésticos? Que dicas, como a gente deve estar reduzindo ainda mais essa conta de energia? Interessante. Bom, como o usuário doméstico não foi tão favorecido com essa redução da sua cobrança de energia, né, da taxa de luz, a gente pode orientar que ele consiga fazer a redução do seu consumo através sempre de estar observando os aparelhos que estão ligados em casa. Se você, por mais que você desligue o aparelho, você deixa com aquele pontinho vermelho aceso, ele está consumindo energia sim. Então, assim, saiu de casa, tira da tomada. Se você tem criança, se você tem pessoas que ficam em casa sozinhas, começa a administrar, deixa apenas um aparelho de ar-condicionado ligado. Você pode deixar geralmente no grau 22, que é sempre o melhor indicado, o custo-benefício, né? E sempre ficar atento a isso, ou seja, não é só você desligar no controle o aparelho ou o eletrodoméstico, o que for. Tira da tomada, porque quando ele está ligado na tomada, ele está consumindo. E como a gente deve saber se o valor que está sendo cobrado na fatura está correto em relação ao meu consumo? Como é que a gente pode observar isso na conta? Que tipo de itens devem ter uma atenção redobrada? Bom, a gente orienta que o consumidor ele analise a sua faixa de consumo da fatura anterior, que ele pegue essa fatura, né, e que ele compare com a fatura atual, ou seja, ele vai verificar qual foi a margem de consumo que ele teve nesse mês. Ele tem que estar sempre atento que geralmente essas margens elas são proporcionalmente progressivas, ou seja, elas vão aumentando. Você aumenta todo mês o seu consumo de energia. Então não pode ter assim uma diferença muito drástica de um mês para o outro. Ele tem que ficar atento a isso. É só ele analisar na sua fatura o volume de consumo de energia de um mês para o outro, apenas isso. E como é que deve ser feito esse cálculo? Ele pega o consumo do mês anterior menos o consumo do mês atual. Esse daí vai dar o consumo atual da fatura dele. Então, com isso aí, ele vai saber quanto que ele consumiu de energia naquele mês e faz a conta versus o cálculo do custo da energia. Ele consegue verificar se a fatura está correta. Bom, e quem tem muitas dúvidas referente a esse assunto pode estar analisando, pode estar verificando também o contador. Isso é importante ter esse controle para ver se está correto até o número também que aparece na nossa fatura. Claro, é importantíssimo o consumidor, todo mês, assim que ele receber a fatura, é interessante ele ir até o contador, analisar na fatura, ele tem assim a data da leitura. Então, naquela data é interessante ele ir até o contador e verificar se o número da leitura vai bater com o número que está na fatura, para justamente essa cobrança não ser uma cobrança indevida, ou seja, não cobrar nem a mais e nem a menos. Bom, e quem tem criança em casa, que nesse horário está em casa, chegou da escola, o que a gente pode estar fazendo para economizar ainda mais? Interessante a gente educar os filhos no sentido de já alertá-los sobre a questão do consumo de energia. Ou seja, meu filho, deixa apenas uma televisão ligada, não precisa ligar todas as televisões da casa. Ou seja, deixa apenas um ar-condicionado ligado. Se você saiu daquele ambiente, desliga, já ensina a criança a tirar da tomada o aparelho. Então é interessante você já dar essa consciência para a criança desde pequenininha. Bom, e se a gente está observando na nossa conta que aumentou, por exemplo, a gente está no mês de novembro e a gente tem a conta do mês de outubro. Se aumentou o meu consumo no fim do mês, é claro que a gente vai pegar a conta, se aumentou o meu consumo entre esses 2 meses e se eu tenho os mesmos eletrodomésticos ligados, por que a minha conta deve estar dando mais alta?
Sem dúvida você tem que analisar se você não está de fato consumindo mais, tá? Agora, se for um aumento muito grande, você deve sim buscar a agência de energia, Amazonas Energia no caso, e verificar se o seu medidor de repente não está com alguma irregularidade, se não tem alguma questão extra sendo cobrada na sua fatura. Mas é importante analisar que ela tem que ter uma certa coerência de um mês para o outro. É uma mudança gradativa, não pode ser uma mudança muito grande. Se for uma mudança muito grande, tem algum erro que você deve sim procurar a fonte e saber o porquê. Doutora, muito obrigada pelas presenças. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas aqui e quem sabe a gente não possa falar sobre este assunto novamente. Foi um prazer, a gente está à disposição. Obrigada mais uma vez. Mãe, olha a dica para você que está buscando se destacar no mercado de trabalho, está em dúvida em que carreira seguir? Então confira essa dica do Senac Amazonas, que está com inscrições abertas para as oficinas de banho de lua, o curso de massagem com óleos terapêuticos, aplicativos gráficos e também na excelência do atendimento e na arte de falar em público. Os cursos serão realizados no SESC do Centro, que fica localizado na rua Saldanha Marinho, número 410. Os interessados devem entrar em contato com o Senac e também pode ir direto lá na unidade. E para você que está em casa, não sai daí, porque hoje ainda temos mais notícias e entretenimento para você. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!